Fala galera, Danilo aqui, canal Podcar. Na semana passada eu havia feito um vídeo sobre o Onix Plus a respeito de custos para manter, preço de peças, manutenção, seguro e uma série de outras informações. E eu perguntei para vocês se vocês queriam que eu fizesse sobre outros carros de outras marcas. Eu vi que algumas pessoas comentaram lá, então aproveitei para atender esses pedidos. Quem pediu foi o Pedro Lucas, né? Ele falou a respeito aqui do Fiat Cronos, então eu vou passar alguns detalhes a respeito desse carro aqui para vocês, beleza? O Cronos, para quem não conhece, ele é um dos mais recentes sedãs da Fiat, assim. Ele chegou basicamente com duas propostas diferentes. Uma de ser um sedã mais econômico, nas versões 1.3 que ele tem de motorização, e ao mesmo tempo, para quem quiser um sedã um pouco mais sofisticado e equipado, ele tem as opções no motor 1.8, que é o mesmo do Jeep Renegade. Inclusive, até o câmbio automático de 6 marchas é o mesmo que vai no Jeep Renegade. Então você tem essas duas alternativas, um Cronos mais simples ou um Cronos mais sofisticado. De uma maneira geral, como o Cronos ele é um carro que foi lançado entre 2018 a 2019, ele é muito recente, ele é muito novo. Se você pegar essa faixa de ano e considerar que ele é um carro ainda seminovo, você consegue preços entre 55 mil reais, chegando até os 95 mil reais, provavelmente nas versões mais caras. Agora, se for 0 km, o preço muda totalmente. Ele começa entre 77 mil reais e chega até os 102 mil reais. Então, uma diferença bem grande comparado do zero para o seminovo, né? Dá quase ali 20 mil reais se a gente for considerar as versões talvez mais baratas. Sem contar que no seminovo existe ainda uma possibilidade de você comprar as versões mais equipadas pagando um preço menor, né? Porque tudo depende de quem está vendendo o carro. Às vezes a pessoa está vendendo uma versão bem completa e está querendo se desfazer do veículo. Então você tem a possibilidade de pagar um preço menor do que versões até mais básicas, né? Então isso é bacana. Agora, em relação ao carro em si, ele é um sedã bem espaçoso. Ele tem 4,364 metros de comprimento, 2,521 metros de espaço interno, que é o entre-eixos dele. A largura do carro é de 1,726 m e a altura 1,516 m. A altura do solo, por ser um sedã, ele não é muito baixo, não. Nas versões mais básicas, ele tem 15,6 centímetros e nas versões mais caras, a altura do solo é de 16,5 centímetros. A direção é sempre elétrica, o porta-malas tem 475 litros, tanque de combustível 50 litros e a capacidade de carga que o carro aguenta 400 kg. Como eu disse para vocês, a opção motor 1.3 Flex entrega 109 cavalos de potência, um motor bem tradicional e uma força aí de torque 14,2 kg. Para quem quiser uma coisa mais potente, vai no 1.8, porque ele já sobe para 139 cavalos de potência e 19,3 kg de torque, quase 20, né? Aqui nessa parte de câmbio é aonde talvez você que está interessado no Cronos precisa mais prestar atenção, porque ele tem duas opções de motores, mas ele tem 3 opções de câmbios diferentes. A primeira é a manual de 5 marchas. A segunda é a automatizada, também de 5 marchas, e a automática de 6 marchas. Essas opções de câmbio, elas dependem muito da versão, gente. Por exemplo, na 1.3 você consegue tanto o manual quanto o automatizado. Na 1.8 você consegue apenas o manual ou o automático de 6 marchas. Então, dependendo do motor, ele vai câmbio diferente. A única coisa que talvez aqui seja melhor assim você mais ficar atento é no câmbio GSR automatizado, porque é um câmbio que já parou de ser produzido, foi descontinuado. É uma opção interessante? Depende. Se você quiser realmente mais qualidade, você vai na automática. Se você quiser pagar menos e não quiser o manual, aí você até pode ir na automatizada, mas o conselho que eu te dou é sempre ter uma oficina especializada nesses tipos de câmbios, porque se você precisar fazer uma manutenção, ela pode ser um pouco mais chatinha, tá ok? Como os câmbios são diferentes e os motores também, vai mudar o consumo de combustível. Cada motor e cada câmbio tem um consumo diferente. Por exemplo, o manual 1.3 é muito econômico. Ele faz na cidade
entre 8,9 a 12,5 km por litro, dependendo do combustível. Se for na rodovia, ele faz entre 10,4 e 14,7. O mesmo motor 1.3, mas no câmbio automatizado agora, ele muda pouca coisa. Faz entre 8,6 e 12,4 e na rodovia 10,3 e 14,4. Muda bem pouquinho, né, para o manual. Agora, se for o 1.8 manual, a coisa já fica um pouco diferente. Ele faz entre 7,2 e 11,6 na cidade e 9,6 e 13,8 na rodovia. O automático 1.8 faz entre 6,7 na cidade e 9,8 e na rodovia 9,3 e 13,2. Vocês vão perceber que até na parte de revisões e cesta de peças, o preço muda de motor para motor. Vocês já começaram a ver que o consumo já dá diferença, né? Agora, na hora de manter nessa questão de manutenção, ele também vai mudar. O 1.3 sempre vai ser mais econômico. Dá uma olhada, por exemplo, nas revisões. Ela talvez é um pouco mais equilibrada, mas a parte de peças vai ter diferença maior. As revisões no motor 1.3, por exemplo, entre 10 mil e 60 mil quilômetros, elas vão ficar nessa tabela aí, R$ 256, 580, 436, só de 40 mil quilômetros que é um pouco mais cara, 1.432. As outras já começam a ficar um pouco melhor. Na 1.8, ele muda um pouco a ordem, né? Porque a mais cara é a de 60 mil, que fica 1.340. As outras ficam na faixa de 300, 600 ali, 500 e chegando a 832 reais, dependendo da quilometragem, tá ok? Agora, a cesta de peças, como a 1.3 é um pouco mais básica, você vai pagar bem baratinho aí comparado a 1.8. R$ 2.578 é o preço total das peças, tá? Nessa configuração aí de motor. Se for para 1.8, como o carro começa a ganhar mais equipamentos e acessórios diferentes, ele vai ficar mais caro. Por exemplo, recebe lá muitos mais frisos cromados, lanternas e lâmpadas em LED, até as rodas começam a ficar mais caras, então a cesta de peças sobe para R$ 5.654. A parte de seguro, nos carros da Fiat, assim, pelo menos nesses modelos mais novos, eu nunca consegui ver um preço muito alto. Claro que depende bastante, né? Mas, de uma maneira geral, o preço de seguro para as mulheres ficou entre R$ 1.275 a R$ 2.573 e para os homens R$ 1.404 a R$ 2.960. Então não é um seguro muito caro aí comparado a outros carros. O IPVA, ele depende muito do estado, né? Então aqui no Brasil a gente tem estados que você vai pagar 2%, outros você vai pagar 4%. Ele vai ficar nessa média, né? Alguns vão ser 3 e pouco. Então esse é o valor nos estados. Para você calcular, você pega o preço do carro que você comprou, vê na tabela venal e só acrescentar essa porcentagem. Desvalorização ao ano. No ano de 2019 ele perdeu 8,94% ao ano, quase 9%, beleza? Claro que também depende de versão para versão, mas de uma forma geral foi esse aqui o número. Agora, em relação a alguns pontos positivos do carro, por ele ser um carro bem moderno, tem algumas coisas que atraem bastante. Como, por exemplo, o estilo dele é bem diferente, o acerto de suspensão também foi um ponto muito positivo, a suspensão bem macia e gostosa. O quadro de instrumentos é muito completo e nas versões top de linha ele chega a ser até digital. Para quem nunca viu um painel de instrumentos do Cronos digital, ele é desse jeito aí. Ele tem bastante funcionalidade aí moderna, né? Você consegue ver as informações que são bem parecidas com o painel do Jeep Renegade, né? Esse número, esse velocímetro aí no meio digital, é bem legal, né? Bem bonito mesmo. Outra coisa que é bacana, que é um ponto positivo para o carro, é o consumo do motor 1.3, que ficou muito bom. A ampla rede de concessionárias da Fiat, que tem bastante Fiat no Brasil, né? E o preço de revisão, que é um preço tabelado também. Agora, nos pontos negativos, o câmbio GSR, que é o câmbio automatizado, ele é um pouco lento e apresenta um pouco de soluços nas trocas. O espaço do banco traseiro não é muito bom. O consumo do motor 1.8 é elevado. Os assentos são curtos para as pernas. Os pneus de perfil baixo no Cronos 1.8, eles podem incomodar um pouco na hora que você estiver rodando, principalmente em pisos irregulares. E o porta-malas rouba espaço na parte da tampa, porque ele tem
aquelas alças, né, nas laterais, então atrapalha um pouquinho, beleza? Um ponto positivo que falaram do Cronos, isso opinião de proprietário, foi o seguinte: o carro ele é espetacular, não preciso descrever o óbvio sobre o visual, suspensão é bem acertada e a multimídia é compatível com Android Auto e Apple CarPlay e é muito boa. Agora, ponto negativo a respeito de dono também. A Fiat só peca em não ter o motor 1.0 1.4 turbinado, o que poderia deixar o carro imbatível. Não tenho o que reclamar do e-Torque, que é o motor atual dele, mas o consumo deixa a desejar. Faço 8,7 a 9,5 na cidade com gasolina. E já cheguei a fazer 14 na rodovia andando tranquilamente. Isso no motor 1.8 com câmbio manual. Basicamente são esses os detalhes a respeito do Fiat Cronos. Se você quiser mais informações sobre outros carros, deixa aí no comentário para eu saber. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários também. Beleza? Valeu!